Todos, estou aqui para mais um vídeo, para mais uma conversa com vocês. Eu estou no ano de 2023, mas finalmente, né, estamos prestes a entrar neste mês de dezembro de 2023 e eu queria trazer hoje uma reflexão sobre Jesus Cristo, né? No mês de dezembro a gente tem essa data comemorativa do nascimento de Cristo, do menino Jesus, que a gente tanto escuta falar desde quando somos crianças do nosso Salvador. E eu queria fazer pequenas indagações de não quem nós somos, de tentarmos desconstruir quem nós somos, o que a gente pensa de nós, porque isso é o que vai trazer resultados positivos em sua vida, uma mente mais tranquila, mais leve, menos ansiosa, menos depressiva, menos triste, mais encorajada para a vida, sabe? E tendo a plena consciência de que a nossa desconstrução, como lá na Bíblia tem falado, para a gente nascer em Cristo, a gente tem que morrer para muita coisa de nós, porque é exatamente sobre isso que eu queria trazer, porque a gente tem que ter a noção, a realidade, o nosso entendimento do nosso conceito de quem somos, da maneira como Ele nos vê, como Ele nos enxerga, não da maneira como a gente se define, porque nós, de maneira geral, todos nós, ou a grande maioria de nós, se define, se conceitua como os nossos erros, com o que a gente faz, com a nossa profissão, com os nossos fracassos, com os nossos erros, com as nossas perdas, com as nossas quedas. Mas o vídeo de hoje eu quero te tocar e também me inserir, né, nesse meio, para eu também diariamente ou com constância no meu cotidiano eu entenda o meu real significado nele, em Cristo, em Deus. Então, que a gente passe a analisar a nossa visão, o nosso entendimento sobre quem nós somos por Deus, em Cristo, em Jesus. E eu queria começar com uma história. E essa história era de um servo que ele trazia todos os dias 2 potes de água. Ele carregava naquele pau aqui nas costas. Essa história talvez você já tenha escutado, mas ela é bem pertinente, ela é bem interessante nesse contexto, nessa visão que eu quero trazer hoje no vídeo. Então, não tem aquelas pessoas que pegam aqui o pau, bota aqui, bota um pote aqui desse lado e um pote aqui desse outro. Então, ele fazia isso diariamente. Ele levava esses 2 potes até o patrão dele, né? Ele era um servo. E o que é que durante 2 anos ele constatou? Ele constatou que durante esses 2 anos ele tinha um pote, esse pote aqui, ele carregava a água direitinho até ele chegar, né, na casa que ele ia fazer a entrega dessa água. Só que o outro pote, no caso, não eram 2 potes que ele levava, é como se fosse um pote e meio, porque o outro pote era rachado, ele tinha uma rachadura e a água vazava. E quando ele chegava ao local, né, não era um local tão distante, era um local mais perto, né, ele entregava um pote e meio, por mais que ele carregasse 2 pela rachadura desse pote, certo? Pela rachadura desse pote. Então, o que foi que ele observou? Foi durante esses 2 anos que ele carregou esse pote e no final ele conversou com esses potes, né? E o pote que não era rachado, que entregava a água do jeito que ele colocava, estava muito orgulhoso do seu trabalho, de ter ajudado aquele servo durante aqueles 2 anos. E ele se virando para o outro pote, né? Pote que continha rachadura, e percebeu que o pote que tinha muita rachadura tinha uma certa tristeza, uma certa vergonha, porque não conseguia entregar pote como o outro pote, né? Sempre ele vinha com a água pela metade, a outra água ficava pelo caminho, escorria pela rachadura dele.
Então, com essa história, o servo olhou para ele e disse assim: essa é a última vez que eu vou fazer nessa caminhada com vocês, com esses potes, que eu vou entregar água, né? E eu queria conversar com vocês. Durante o trajeto, ele foi conversando de novo com os 2 potes, né? Que era o instrumento de trabalho dele. E o outro pote se despediu dele, pediu obrigado pela ajuda, por sempre estar ajudando ele a armazenar água e levar a água. E para o outro pote que estava rachado, ele pediu para o pote: observe durante o caminho a sua volta, a sua caminhada. Olha o que acontece. E do lado dele, gente, tinha muitas flores lindas, perfumadas, coloridas. E aí o servo disse: eu não teria como ter plantado essas sementes se não fosse com a sua existência. Se não fosse você me ajudando a irrigar essa água, colocar essa água nessa planta. Durante 2 anos eu fiz, né, um lindo jardim com a sua ajuda. Então, essa história, ela traz o quê? Ela traz que, por mais que ele se sentisse muito inferior, ou seja, ele estava se comparando, toda comparação, ela é inútil, porque ela te diminui, ela te compara com realidades de outras pessoas, que não é a sua. Então, se é diferente, não tem como você fazer uma medição, porque ela é diferente, assim como todos nós temos uma história de vida diferente. Temos coisas internas valiosíssimas e individuais únicas, principalmente para Deus. Somos únicos. Únicos. Quando a gente se compara, a gente está se igualando. E essa igualdade não existe, porque cada um é diferente. E cada um tem potenciais diferentes. Nem melhor, nem pior, diferente. Não se compare, porque você se iguala e você está se igualando a coisas desiguais, certo? E a outra coisa que eu queria trazer com essa história, dessa que você está se comparando, é como o servo lhe via com aquele pote rachado, que se sentia menos, que se sentia triste por não conseguir carregar toda a água que diariamente ele vazava. Ou seja, muitos de nós se sentimos inadequados, imperfeitos, se sentimos menor, burros, pequenos, incapazes. Essa palavra de medo e incapacidade acompanha a maioria de nós diariamente. Mas você tem que sair desse ciclo diário, desde quando a gente se entende por gente, que a gente carrega. Isso é muito pesado, isso é muito cruel. E tentar, pelo menos, olhar a gente como os olhos de Cristo com a gente. É um olhar misericordioso. É um olhar sem julgamento. É um olhar que está lhe dizendo: você pode ser uma coisa melhor a partir de agora. Então, a primeira coisa é você não se definir como você sempre se definiu. É você sempre se conceituar como você sempre se conceituou. Com um erro que aconteceu há 2, há 5, há 10 anos atrás, ou com escolhas que não fizemos tão bem, com escolhas que a gente fez errado e que teve consequências ao longo do tempo, mas que não precisa mais ter, porque já chega de carregar esse fardo. É muito pesado e não vai lhe permitir você mudar a sua rota, mudar a sua estrutura, mudar o seu caminho. Então tente sair disso tudo com um olhar mais de empatia, mas é por você mesmo, de entender você em Cristo, você em Deus, você nesse olhar que quando Ele manda o Filho dele para nos mostrar o caminho, é porque Ele acredita que você possa sim ser melhor do que você é. Que você
pode sim ter coisas magníficas ainda para fazer, para deixar um registro aqui nesse mundo. Então é isso, com essa história eu queria terminar esse vídeo, essa reflexão para você fazer em sua vida e você escrever no papel o que é que você quer fazer na vida e o principal, o que é que você precisa deixar na sua vida. Se dissocie disso que te machuca, que te entristece, que te coloca para baixo, que te põe limites, que te põe medo. Seja pessoas, seja coisas já passadas, sejam fatos passados. Coloque no papel, aproveite porque o ano é novo, mas nem por isso a sua vida vai ser diferente ou nova. Se a gente não tomar rédeas da nossa vida e começar a entender quem nós realmente somos. Não nessa visão nossa de sempre limitada, mas na visão dele, no potencial dele, porque somos imagem e semelhança dele. Somos imagem e semelhança dele. Então, com isso, eu queria mais uma vez agradecer a sua companhia aqui nesse canal e nos ajude a expandir essa mensagem, que é para todos nós, para o nosso aqui, nosso interior. Meu muito obrigada mais uma vez.